Peter? Tá super baixo você. Ah, tá bom, tá. Então, ó, vê a hora que a gente pode iniciar, tá bom? Júlio, podemos começar? Sim, tranquilo. Bom, então vamos iniciar, né, nosso bate-papo aqui. Queria agradecer muito ao Júlio Eduardo, viu, que vem aqui contar para a gente. Tem várias pessoas aqui que são do conselho, viu, Júnior? Alguns delegados do plano diretor. Então, acho que vai ser bem importante essa conversa de vocês com a gente. E dentro daquele contexto, né, que eu já havia comentado com vocês, no sentido de que a ideia realmente é de que a gente possa propagar essa ideia, né, essa cultura da agricultura urbana, em função de todos os benefícios que ela pode realmente trazer para uma cidade. Então, agradeço bastante, né? Você vai apresentar para o pessoal a respeito da CEPAGRO, né? E contar um pouco da tua experiência. E, assim, a gente fica aqui à disposição para ouvi-los e aprender aí com você e com o Eduardo, tá bom? Muito obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem aí, né, nas casas de vocês. Como a Tânia falou, eu sou o Júlio. Eu vou iniciar a apresentação, depois o Eduardo, ele coloca também alguns aspectos das políticas públicas, o que está sendo articulado aqui no município, mas a ideia é a gente compartilhar um pouco do histórico do CEPAGRO, com algumas experiências, né, de agroecologia na agricultura urbana, para a gente depois estar conversando, tá bom? Então, estamos conectados, né? Espero que seja um encontro também de boas trocas, e eu vou compartilhar a tela, só para a gente, que através de fotos, às vezes a gente consegue visualizar um pouco, né, as experiências. Estão conseguindo ver aí? Sim, Júlio, para mim está aparecendo. Então, pessoal, como a Tânia falou, nós somos uma organização da sociedade civil, né, que significa CEPAGRO, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. Esse ano completamos 31 anos de atuação, né, e com a missão de promover a agroecologia, envolvendo, né, as comunidades rurais e urbanas, e com um elemento importante que é garantindo a incidência política, né, nessa perspectiva da agroecologia, da gente também refletir sobre o lugar que estamos, né, e para onde, que cidade, que modelo de cidade a gente também quer propagar, quer arquitetar, né. E fazemos parte da rede Ecovida de Agroecologia, que contempla os 3 estados aqui do sul e um pouquinho de São Paulo, sul de São Paulo, numa rede que envolve agricultoras, agricultores, consumidores, né, e que periodicamente realiza encontros, né, tanto para certificação participativa, como também para troca de saberes, troca de sementes, né, enfim, então compomos essa rede por aqui. Para falar um pouquinho, né, das ações de compostagem, o CEPAGRO, na perspectiva da agricultura urbana, anteriormente, né, com várias ações que envolveram as experiências, né, mais no campo do rural, então com experiências de turismo rural, agroindústria, microcrédito, né, que foram virando políticas públicas, e para dizer que a gente sempre fomenta pequenas experiências, mas de uma forma articulada, né, para que a gente consiga envolver os gestores, as pessoas, né, consigam compreender a ação e fortalecer ou criar novas políticas públicas, né, para que isso fique consolidado. E em 2004, a gente inicia as ações de agricultura urbana, tendo como base, o Eduardo aqui, a gente estava conversando um pouco antes, né, mas a gente teve uma grande base de experiências de Belo Horizonte e também do Rio de Janeiro, da SPTA, né, então de Belo Horizonte a Rede Minas e a SPTA. Mas em Florianópolis, desde 1994, também o professor Rick Miller,
começou a disseminar um método de compostagem que tem como, na sua origem, né, as agricultoras e agricultores lá da Índia, né? Então, e tem relatos, né, de mais de 1000 anos de práticas de compostagem, que, na verdade, é uma forma, é uma receita, né, onde a gente vai intercalando materiais, e esses materiais têm uma função ecológica, que é proporcionar um ambiente favorável para a ação de bactérias e fungos benéficos, né? Então, ele trouxe esse método para cá, começou a fazer na universidade, a universidade virou uma referência, reciclava 3 toneladas por dia, né? E muitos estudantes, né, da agronomia e de outros cursos puderam também conhecer esse sistema, e é um sistema que está periodicamente sendo aprimorado, né, pela gente. Então, é algo que a gente está sempre conseguindo adaptar, né, as casas, as escolas, para que se torne realmente um modelo de fácil reaplicação. Então, através da compostagem, a gente vê a importância de se trabalhar a reciclagem do resíduo orgânico, né, porque todas as cidades, né, numa média nacional, a gente produz 1 quilo de resíduo por dia, onde metade disso é orgânico, e representa o peso do que a gente paga para o aterro, né? A gente paga por tonelada. Então, num exemplo estimado, né, com valores também aqui pagos por tonelada, que a gente tem algumas referências, mas, por exemplo, na cidade de Bauru, né, com uma média de 380 mil habitantes, são geradas 11.358 toneladas por mês, onde metade é orgânico. Se a gente for colocar o valor médio, né, que a gente utiliza aqui, que é R$ 150 por tonelada só para enterrar, né, tirando todos os custos de coleta, de logística, enfim, só para bater na porta do aterro, isso representa em torno de 1.700.000 por mês, né, que Bauru gasta, onde metade é orgânico, e isso por ano representa cerca de 20 milhões, aonde 10 milhões, né, poderiam ser recursos para a gente também estar fomentando ações, né, de compostagem, de agricultura urbana, de hortas escolares, enfim. Só que o mais alarmante, né, é que desses 10 milhões que a gente paga, 7 para enterrar o resíduo orgânico, 7 milhões é o peso da água. Então, a gente praticamente paga para levar água de um lugar para o outro, né, que é a água que representa esse peso do resíduo. Então, a compostagem, essa técnica controlada, né, que não produz cheiro, não atrai vetores, mas que precisa de uma estética e um manejo eficiente, né, ela, de uma prática muito antiga, ela continua sendo uma solução atual, né? Então, a importância da gente propagar, disseminar essas experiências de compostagem. E é um método muito simples, né, e que a gente vem comentando, que é a semente da agroecologia, porque a gente começa ali, né, com uma pequena experiência em casa, colocando as camadas, né, fazendo, e quando vê o adubo, a gente então tem uma base para as hortas, né, tem uma base para estar trocando mudas, enfim, cria tantas relações, né, que a gente fala assim da técnica, mas por trás da técnica existe o envolvimento das pessoas. E a partir daí, então, a gente consegue, né, como a Tânia comentou antes, a partir do momento que tu tira o orgânico do que é coletado, do que pode estar jogado nas ruas, tu tira o foco de várias doenças, né? Tu promove a limpeza das ruas, promove a geração de renda melhor distribuída, né? Que não fica só lá para o aterro, a gente tem aquele valor de 10 milhões podendo ir para outras empresas, enfim, outras associações, cooperativas. Então, ela é uma solução que tem um grande poder hoje de geração de renda e, de fato, de contribuir com uma mudança, né, na perspectiva da cidade de só dar problemas, né? Mas não, podemos estabelecer relações e conexões com o local e com o entorno, né? Então, a compostagem, ela tem, resumidamente, essas duas fases, né? Só falando um pouco mais, mas a fase
de bactérias e fungos benéficos, e aqui a gente tem um exemplo, a Streptomyces, que é uma bactéria que está presente em 70% dos antibióticos. Temos o Penicillium, que está na penicilina. Então, o nosso professor comenta que ao mexermos na compostagem, né, estamos mexendo nesse ambiente de saúde, né? Então, existe a microbiologia que pode dar doenças, mas também existe uma microbiologia que ela gera saúde. E isso é comprovado em alguns artigos, né, de crianças que brincam com a terra e que se imunizam de algumas doenças. Então, essa relação, de fato, né, com a terra saudável se relaciona com as plantas saudáveis e nós, né, animais saudáveis. Então, tem uma relação já estudada sobre essa conexão, né? E também, o interessante é que, além do composto sólido, podemos ter o composto líquido, né? Então, como 70% do resíduo é água, grande parte vai sair como uma chaleira, né? Só vapor de água, não sai gases como metano, enxofre, amônia, né? Esses gases com cheiro ruim, né? É só o vapor da água, como se fosse uma chaleira ali ligada no nosso fogão. Mas, quando chove muito, né? E dependendo do porte da nossa compostagem, um pouco vai sair por baixo. Então, em determinadas quantidades, a gente também, né, nos parâmetros de controle ambiental e do ciclo fechado da compostagem, a gente instala uma drenagem que pode ser, como na foto, assim, uma drenagem bem simplificada, né? Para ter esse composto líquido que difere do chorume, né, do aterro, que mistura com fralda, amaciante, tinta. Aqui não, é só folhas, grama, a sobra de comida separada, sem nenhum lixinho, né? Então, é uma cauda nutritiva para as plantas. E essa possibilidade da gente visualizar na nossa casa, né, na mão, o número 3 da minhoca e da centopeia, né, que é diferente de nós, elas não fazem o número 2, já é o número 3, que é o adubo cheiroso. Então, a gente consegue presenciar isso ao vivo. E a nossa base, em termos de experiência de agricultura urbana, se deu nas escolas, né? Então, o CEPAGRO, numa metodologia de conciliar o calendário agrícola com o escolar, a gente assessorou 83 escolas aqui do município, num projeto nacional, que foi o Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia, e aí desenvolvemos pequenas experiências pedagógicas, né, que os professores, de uma forma simplificada, que a gente tem essa visão, né, vamos fazer uma horta na escola, já vem trabalho, vem ter que capinar, e às vezes pequenas experiências, mas com um significado pedagógico, pode de fato envolver as crianças e elas veem, né, pô, isso eu consigo fazer em casa, então isso se dissemina, né, então a pequeneza no sentido assim de simples, né, de facilidade, para que as práticas se tornem possíveis, né, nas unidades escolares. E aí acabamos desenvolvendo modelos também de compostagem em caixa plástica, porque muitas escolas tinham receio, né, que fosse dar rato, barata. Então, nesse modelo, a gente tira, né, esse receio da compostagem e essa possibilidade, né, de visualizar, então, dentro de uma perspectiva de aprendizado, né, de interesse, ver o que está acontecendo e estudar em sala de aula. Na sala de aula, ter outras dúvidas, voltar para o espaço horta, né? Então, essa relação mútua infinita, né, que se cria de vontade de aprender, de querer ver as coisas também na prática, né? Falta um pouco a prática, às vezes, no nosso processo educativo. E aí também o sucesso, sim, de elaborar os canteiros, né? Sair um pouco da métrica retangular para uma visão mais artística mesmo. O que queremos, né? Que horta queremos? E aqui algumas fotos, assim, de experiências, né, da horta como um espaço de brincadeira, né? Então, tem essa relação. E aí, dentro de uma comunidade que a gente atuava, que é a Chico Mendes, surgiu um surto de leptospirose, né? E 2 crianças faleceram porque era muito lixo ensacado, né? E a companhia de coleta tinha dificuldade de coletar, e os cachorros reviravam esses sacos de lixo,
então deu muitos ratos, e aí nessa mobilização comunitária para resolver, surgiu a Revolução dos Baldinhos, que foi um projeto que o CEPAGRO também participou até 2016, e hoje o grupo é uma associação, né, principalmente de mulheres, que faz a gestão comunitária, né, então como uma forma da própria comunidade resolver o seu problema e gerar renda, né, enfim, ter uma outra oportunidade para os jovens, né, estarem fazendo uma atuação na sua comunidade. E a Revolução dos Baldinhos é uma grande referência no Brasil, né, onde numa comunidade de periferia se fez um projeto brilhante, que hoje na pandemia já tem a Cozinha-Mãe, o brechó e outras atividades, então é um projeto bem fortalecido, que consiste, né, nessa coleta descentralizada que a gente chama, que a gente pode não fazer tudo, coletar e levar para um ponto só, né? As comunidades podem resolver o seu problema, principalmente do orgânico, numa pequena área. E aqui, né, o que motivou o grupo foi reduzir os ratos na comunidade, né? Então, por um problema de saúde, a princípio tem essa sensação, né? Pô, mas para resolver o rato, começaram a juntar comida na comunidade, né? Mas por já estarmos antes nas escolas, ter uma relação com o posto de saúde e compreenderem o processo de compostagem, de fato, essa foi uma solução apresentada, né? Então, funcionou mesmo. E aí, pela Fundação Banco do Brasil, esse modelo foi certificado como tecnologia social e a gente reaplicou em Taubaté, né, aí no estado de São Paulo, numa estratégia também de compostagem em caixa d'água, né, de 500 litros, que ano retrasado o município de São Paulo também recomendou no edital para 300 escolas, né, fazerem esse modelo, por ter, numa caixa de 500 litros, a gente recicla 300 quilos de resíduos, né, então ela comporta realmente a produção de uma unidade educativa e de uma comunidade, né, que às vezes pode ter também esse receio que pode dar algum problema de vetores, então as comunidades também, muitas escolheram o sistema em caixa d'água, caixa plástica, né, aqui em Sorocaba, e essa é uma foto, né, na estética também da pintura, né, da dinâmica de pertencimento da compostagem dentro da comunidade. E hoje também em Florianópolis, no projeto do Ministério do Meio Ambiente, está recomendando esse modelo nas escolas, postos de saúde e centro de referência em assistência social. Já finalizando aqui, tá, Dudu? Mas a gente assessorou o SESC, né, com alguns pátios pelo estado, e aí, pelo um porte maior, a presença de equipamentos, né, tanto na coleta, como no processo de tombamento da leira, da retirada do composto. E em 2015, então, a cidade de São Paulo nos convida para projetar um pátio na Lapa, né, com capacidade de 10 toneladas dia, e esses pátios continuam até hoje, para reciclar o resíduo das feiras, né, que São Paulo, lá tem 900 feiras, então, de forma também descentralizada, resolver essa questão de logística e de facilitar a gestão, né, da reciclagem do orgânico. Então, depois de 3 anos, a gente reaplicou na Sé, que é atrás do Mercadão Público, lá famoso de São Paulo, na Moca, São Mateus e Hermelino Matarazzo. Então, continuam, né, as empresas operando os pátios, e o grande sucesso é pela segregação na fonte, né? Não tem como ter um composto de qualidade se o resíduo é misturado. Então, tem uma participação na educação ambiental e sensibilização, né, para a correta separação, e depois esse resíduo é manejado, né, nas leiras, feito um controle de temperatura, recirculação do percolado, e depois o composto ele é gratuitamente distribuído, né? Ele passa por análise, um peneiramento, e depois esses saquinhos vão lá para as feiras novamente, né? Então fortalece a visão que a gente tem, que às vezes pedem para eu separar, mas eu nunca vejo o resultado, né? Então
a partir do momento que a gente vê o resultado, o composto, né, as escolas podendo ir lá pegar, as pessoas podendo pegar para as suas hortas, se cria uma relação muito mais fortalecida de querer separar ainda melhor, né? Então, é um processo que começa pequeno, mas ele bem articulado, ele é crescente, né? Então, nessa missão, então, que temos com a política nacional de segregar o resíduo em pelo menos 3 frações, né? Do orgânico indo para a compostagem, os recicláveis, né, para as cooperativas, e somente o rejeito, que não tem jeito, indo para o aterro. E atualmente, né, a gente tem promovido algumas ações de agricultura urbana. Mesmo com a pandemia, a gente começou no CRAS ano passado a fazer as mini hortas, né? Também para mostrar que é possível ter na casa, né, um tempero, enfim, um chá, né, uma hortaliça, e baseando muito no sistema simplificado, né, de construção coletiva, mas de elaborar o formato do canteiro, fazer praticamente só com palha, né, para abafar a grama, enfim, onde a gente vai plantar, e aí a gente coloca o composto só onde vai plantar mesmo, né, no berço que a gente chama. Então a gente economiza muito composto e também preserva a qualidade ali da umidade, né, a qualidade do composto mesmo. E aqui algumas outras fotos no CRAS a gente está fazendo uma horta comunitária com viés produtivo, né, principalmente para atender uma cozinha de uma comunidade também que está fazendo marmitas e doando para as pessoas, né, que nesse contexto da pandemia e, enfim, a fome e o desemprego também aumentaram um pouco, então a gente está nessa perspectiva. E aqui é uma foto de 2007, de uns primeiros trabalhos do CEPAGRO com agricultura urbana, né, na horta comunitária de Biguaçu, que traz, assim, a gente fala da horta, mas muito mais que a horta adubar as relações, né? Então, aqui era um grupo de mulheres também, muitas relatando que reduziram seus remédios, que tinham muito prazer do convívio, né? De estar ali e também produzindo e levando alimento para casa. Então, é algo que, se o município promove, né, e a gente pensa, esse pensar junto, a arquitetura que queremos para a cidade, né, ela é muito importante para a gente pensar espaços de equilíbrio mesmo, né, para que a gente tenha a diversidade, né, presente na cidade, mas que também contemple algumas ações para a nossa natureza mesmo, né, senão não tem como. Aí no site do CEPAGRO tem alguns materiais, tá, se vocês quiserem baixar, eles estão acessíveis. E produzimos ano passado o livro Educando com a Horta. Aí esse é vendido, né? Mas pelo site do CEPAGRO vocês têm o acesso também. E todo ano a gente realiza um curso, né, de gestão comunitária de resíduos orgânicos e agricultura urbana, mas ano passado pela pandemia a gente fez remoto, e talvez esse ano também, então estamos ainda analisando. E aí eu queria convidar o Eduardo, né, que participa de alguns conselhos, de alguns espaços de discussão, também para fortalecer essa perspectiva das práticas, mas também com a construção, né, num coletivo de políticas para fortalecer essas ações. Beleza, Dudu? Beleza, Júlio. Tá Só vou linda a parar aqui o apresentação. compartilhamento. Tá. Já parei? Aqui. Ainda, Deu. para mim ainda tá aparecendo, Júlio. Mas acho que agora parou, né? Agora parou. Pessoal, eu peço desculpas que tem um som ambiente, mas é meu pequeno tomando banho agora, então ele vai ficar um pouquinho de fundo aqui. Obrigado, Júlio, pela apresentação, linda apresentação. Vi até o logo do seu quadro ali, né? A gente completou esse ano 31 anos de existência, e nesses 31 anos de existência a gente já, há mais de uma década, a gente vem conversando um pouco antes do nosso início aqui, há mais de uma década trabalhando no tema da agricultura urbana e também da compostagem, depois nesse pensar
um modelo de gestão dos resíduos orgânicos através de uma perspectiva comunitária. E aí o Júlio trouxe nessa apresentação, eu acho que vocês puderam observar, alguns elementos importantes, né, para que o CEPAGRO, como organização de base, construísse junto com as comunidades, esse tecido social, alguns elementos para que hoje a gente tem no município de Florianópolis algumas políticas públicas, né, estabelecidas em forma de lei, né? Algumas precisando de regulamentação, mas muitas já constituídas em forma de lei. E aí eu acho que o grande não diferencial, mas a grande força que os municípios, que as cidades, que os territórios têm, realmente estão nos seus tecidos sociais, né? Dentro dos territórios. Vocês puderam ver, né, ao longo da apresentação do Júlio, e que o território, tudo, a inovação, as buscas por soluções para os problemas e os desafios dos territórios parte muito das comunidades. Então, enquanto poder público e também enquanto conselhos de políticas públicas, conselhos que fazem uma certa moderação, um certo diálogo entre sociedade civil e governo, olhar para os territórios, olhar para as organizações da sociedade civil que estão dentro dos territórios e pensando junto com as comunidades, modelos, soluções e saídas, é super importante, porque hoje, no Brasil, algumas políticas públicas que realmente deram certo no Brasil, elas foram construídas realmente a partir da base. Então, o próprio modelo comunitário de gestão de resíduos orgânicos, né, pela compostagem como elemento principal, ela se tornou uma tecnologia social e em alguns lugares está se tornando política pública, né? Tivemos também no Brasil, por exemplo, um caso muito emblemático, que é o programa 1 milhão de cisternas, que é um trabalho da articulação do semiárido brasileiro em conviver com a seca, né? Então, acharam soluções, as populações acharam suas soluções, e quando se tem uma agenda governamental, uma gestão governamental, a gestão de uma legislatura que consegue olhar para esses territórios e conversar com as organizações da sociedade civil, com os movimentos de bairro, e verem o que eles estão fazendo nesses territórios e trazerem para dentro da esfera pública como política pública, isso é muito importante e fundamental. Em Florianópolis aconteceu isso, né? Então, a agricultura urbana em Florianópolis ela tem uma construção interessante, assim, porque hoje no plano diretor de Florianópolis não existe a zona rural, as áreas rurais, né? Hoje o que existe é um híbrido de território urbano e rural. E o plano diretor da Prefeitura Municipal de Florianópolis colocou como unidades residenciais rurais, que é um misto de um misto de urbano e rural, e distinguiu dentro do plano diretor as áreas realmente de características puramente rurais, né, tradicionalmente rurais. Isso colocou, por uma invisibilidade, uma atividade econômica, e muito mais do que uma atividade econômica, uma atividade sociocultural e ambiental importante para o município, que é a agricultura. Né? Hoje a gente tem a pesca e a maricultura visível para o poder público e a agricultura de uma forma ainda muito invisibilizada. E aí os movimentos sociais são fundamentais para trazer à luz a agricultura para dentro de Florianópolis. E a agricultura urbana para dentro de Florianópolis ela foi fundamental para trazer a própria agricultura, vamos dizer assim, dita rural, também para o debate público, para a agenda pública. Ao longo do tempo, a gente foi construindo o debate da agricultura urbana e pensando a agricultura urbana por diversas tipologias. Não existe uma agricultura urbana, né? Existem diversas agriculturas urbanas para contextos variados e contextos diferentes dentro dos territórios das cidades. Tem agricultura urbana pensada para ocupar espaços públicos ociosos. Então, o Programa Municipal de Agricultura Urbana hoje em Florianópolis, ela veio muito em função de uma questão que envolveu a dengue, envolveu um problema de saúde pública, né? Então, o município, a partir desse desafio de mitigar os casos de dengue em Florianópolis, olharam
para a sociedade civil, olharam para os territórios e viram, opa, existe uma tecnologia, existe um trabalho histórico no município que as comunidades estão fazendo que mitigam o problema da dengue, que é o que se materializa na vida das pessoas, que são as hortas comunitárias, as hortas dos quintais, as hortas nas escolas, as hortas dos postos de saúde, como já tem um trabalho histórico em Florianópolis, mais recentemente as hortas dos conselhos, dos centros de referência de assistência social, né? Então o município, a partir de uma questão sanitária, começou a ter seu olhar para dentro de uma perspectiva de um trabalho muito maior, assim. Então essa questão da agricultura urbana em Florianópolis, ela veio com o movimento da sociedade civil e tentando ao longo do tempo, no início dos anos 2000, lá em 2007, 2008, levar o que estava acontecendo nos bairros para dentro do poder público. E aí os espaços de conselho são espaços fundamentais para que o conselho escute a demanda da população. E aí, né, à época, ainda não havia o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Adicional de Florianópolis, que foi criado só em 2013, mas já havia o Conselho de Meio Ambiente, já havia o Conselho de Saúde, já havia o Conselho Municipal de Assistência Social, mas ainda não era o bastante. E aí se formou, dentro de Florianópolis, uma rede, que é a Rede Municipal de Agricultura Urbana, que foi formada por governo e sociedade civil no ano de 2015, já na esteira de um debate já muito amplo dentro de Florianópolis, e sentia a necessidade do poder público assumir para dentro de Florianópolis uma política pública de agricultura urbana. E a política de agricultura urbana pensada não só na produção, mas a centralidade da agricultura urbana para dentro da cidade, como o Júlio trouxe. Então a gente começou a ver que a agricultura urbana e o tema do alimento, o alimento ele tem uma centralidade na vida das pessoas, e a agricultura urbana ela tem uma centralidade dentro dos territórios urbanos, porque ela permite fazer com que o gestor público, por exemplo, os órgãos de planejamento urbano e desenvolvimento urbano, olhar a cidade a partir de uma nova perspectiva, a partir de um novo modelo. E a agricultura urbana traz muito debate do direito à cidade. Então, a agricultura urbana, como a gente estava conversando anteriormente, a agricultura urbana ela conversa com a segurança alimentar adicional, a agricultura urbana ela conversa com saneamento básico, a agricultura urbana ela conversa com a educação, a agricultura urbana ela conversa com a saúde, a agricultura urbana ela conversa com a própria segurança pública, né? Então, territórios vulneráveis, territórios que sofrem violências, né, de toda ordem, onde se tem uma prática exitosa de agricultura urbana em certos espaços desses territórios, se tem uma melhoria. E se for trabalhar em conjunto, por exemplo, com os conselhos locais de segurança pública, não sei se tem em Bauru, mas em Florianópolis existe, os CONSAGs, junto com os conselhos locais de saúde, junto com o Conselho de Segurança Alimentar Nacional, junto com as redes existentes no município, como aqui em Florianópolis tem a rede SEMEAR de agricultura urbana, a gente consegue minimamente projetar para dentro do poder público, através dos conselhos, através dos fóruns de debates, das arenas participativas, tentar incidir minimamente, por exemplo, no plano diretor da cidade. Quando a gente consegue levar para o poder público que a agricultura urbana ela conversa com outros direitos, ela conversa com equipamentos públicos, como é o caso do CRAS, como é o caso do posto de saúde, como é o caso da escola, como é o caso das penitenciárias, né, do sistema prisional, como é o caso da própria segurança pública, mas a partir da perspectiva do território, ela é de uma potência para a formulação de políticas públicas muito importante, né? Foi assim que a gente conseguiu construir para dentro de Florianópolis, o poder público, ele entendendo a importância da agricultura urbana, que no ano de 2016, 2017, o Júlio me corrige, que foi criado o Programa Municipal de Agricultura Urbana. Mas isso ele veio como, né? A partir de várias janelas de oportunidades. Uma janela de oportunidade veio do poder público, por uma necessidade de combater a dengue. Veio uma janela de oportunidade porque teve dentro da Câmara de Vereadores um vereador que veio do movimento social e trouxe para dentro da Câmara de Vereadores essa perspectiva da agricultura urbana como um modelo de desenvolvimento social, desenvolvimento urbano,
de modelo de cidade. Então, a partir da agroecologia e da agricultura urbana, a gente pensa a cidade, a gente pensa o modal de transporte, pensa o saneamento básico, a gente pensa a educação ambiental, a gente pensa políticas públicas municipais de economia solidária, e aí, né, todo o trabalho da reciclagem, o trabalho da compostagem, mas não só da reciclagem e compostagem, por exemplo, dos bancos comunitários. Hoje, dentro de Florianópolis, tem alguns trabalhos de bancos comunitários para mitigar o problema, o agravamento da fome na pandemia, né? Então, e aí essas janelas de oportunidades fez com, e aí junto com uma rede já tecida desde 2015, que foi construído junto com a sociedade civil um programa municipal de agricultura urbana. Então não foi um programa constituído dentro de gabinete, ele foi construído junto com o Conselho de Segurança Alimentar Nacional, a Rede Municipal de Agricultura Urbana, com as organizações da sociedade civil, com os territórios e junto com a Câmara de Vereadores a partir de um vereador, né, no caso o vereador Marquito, que ele veio do movimento social, ele veio da agricultura urbana, é uma referência da agricultura urbana, e abriu as portas do legislativo através das comissões para que esse programa fosse sendo construído, né, tecido. Então, quando a gente consegue abrir janela de oportunidade dentro do poder público, isso avança muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como sociedade civil, a gente percebe que isso é uma via, pode ser, às vezes, uma via de mão dupla. Assim, né? O poder público ele pode realmente aceitar e entender a importância do tema e construir políticas públicas. Ao mesmo tempo, ele pode aceitar e construir políticas públicas e, às vezes, enviesar a política pública para um caminho que, muitas vezes, se distancia das comunidades. Então, esse é um elemento bem importante e desafiador para quem está dentro dos movimentos sociais e está dentro dos territórios, construindo com as organizações, junto com os conselhos, esses debates, é o quanto que a agenda pública, a política pública, realmente ela fica muito próxima da comunidade, né? Que ela não vire uma política pública construída em gabinete ou na cabeça de poucos, né? Mas que realmente ela venha da comunidade, que ela venha do território. E a agricultura urbana, ela teve esse êxito em Florianópolis, ela está longe ainda de ser efetiva. Hoje ela não tem dotação orçamentária, o Programa Municipal de Agricultura Urbana. Ele existe por força de decreto, então ainda não é uma lei, né? Então precisa avançar por uma lei. E ela tem ainda problemas de governança, e hoje a sociedade civil de Florianópolis, ela tenta manter um diálogo de governança com o poder público que um pouco se distanciou, né? Então, são os desafios de estabelecer políticas públicas muito inovadoras, né? Hoje, em Florianópolis, dentro dos territórios, por causa da pandemia, a gente está percebendo inúmeras inovações das comunidades para matar a fome, para acessar alimentos, para acessar renda, para ter trabalho, né? Então, essas políticas públicas, que muito provavelmente acontecem também em Bauru, dentro das comunidades, né? Dentro das comunidades vulneráveis, tentando resolver seus problemas, para quem está dentro dos conselhos, olhar para essas inovações, para essas, como se diz, um nome técnico, para essas novas tecnologias sociais, são desenhos, são anúncios de que políticas públicas já estão sendo construídas ali. Então, a necessidade do poder público, do executivo municipal, do legislativo e também do judiciário, né, as três esferas de poder, de realmente olhar para dentro das comunidades, olhar com atenção para dentro das comunidades e ver que lá desenhos organizacionais, desenhos de gestão, de governança estão existindo, estão acontecendo e que pode virar políticas públicas. O município pode receber essa demanda da sociedade, construir projetos em conjunto com a sociedade civil, junto com o legislativo, através de uma lei, trazendo o judiciário também para esse debate, o Ministério Público, a Defensoria Pública da União, né, que são importantes, para construir essas políticas públicas. Né? Então, política pública exitosa, que a gente tem muitas experiências no Brasil, elas partem, as políticas sociais principalmente, mas não as políticas sociais, as políticas de uma nova economia, de uma nova perspectiva de agricultura, de uma nova perspectiva de ocupação de solo, de uma nova perspectiva, isso que a gente estava conversando, o José estava falando muito, né, essa questão circular, elas têm bastante chance de ganhar eco para dentro das comunidades, porque é isso que o Júlio traz, né, esse
sentir pertencente na construção da democracia participativa e da democracia também representativa e das políticas públicas dentro dos municípios, né? Isso tudo falando parece fácil, mas o desafio é diário. Então, o marco legal é super importante para dentro do município. Se a gente não construir marcos legais para dentro do município, a gente não consegue avançar. Então, legislação é super importante. Então, em Florianópolis, a gente conseguiu avançar muito com a legislação. A legislação hoje em Florianópolis, ela está muito avançada. Então, hoje a gente conseguiu aprovar dentro de Florianópolis, né, junto com a sociedade civil e uma janela de oportunidade da Câmara de Vereadores, junto com o vereador Marquipe, instituiu a lei que coloca Florianópolis zona livre de agrotóxicos. Foi aprovada dentro de Florianópolis, né, a política municipal de agroecologia e produção orgânica. Foi aprovado dentro de Florianópolis que colocou a natureza de Florianópolis como um sujeito de direitos. Então, vocês imaginem o avanço que é colocar para dentro de uma lei, né, aprovado quase por unanimidade dentro de um parlamento, e um parlamento praticamente com perspectivas não tão nessa perspectiva um pouco mais ambiental, aprovar uma lei que coloca a natureza de Florianópolis, o ecossistema de Florianópolis como detentor de direitos, de sujeito de direitos, né? Isso reforça muito a lei de zona livre de agrotóxicos, reforça muito a política pública de agroecologia e produção orgânica dentro de Florianópolis, que precisa avançar muito, e também fortalece uma outra legislação, que é a lei da compostagem. Então, foi aprovada em Florianópolis a lei da compostagem, que coloca uma meta para 2030, Florianópolis lixo zero, é uma meta ousada. A gente vive diariamente dentro dos territórios, né, essa deficiência, esse ato, né, entre o que está sendo muito divulgado, discursado, e a prática do dia a dia dentro das comunidades, falta de insumos, falta de estrutura por parte do poder público, né? Então, se tem muitas narrativas dizendo que a coisa está avançando mais, as comunidades, as hortas comunitárias, a própria Revolução dos Baldinhos coloca que ainda é muito deficitário esse retorno do poder público, mas a gente tem marcos legais importantes. Mas não basta só marco legal, a gente precisa regulamentar essas leis. Então, a lei da agricultura, a lei da agroecologia e produção orgânica, ela precisa ser regulamentada. E regulamentar a lei é dar uma cara para ela, dar uma vida, dar uma materialidade, né? Então, hoje ela precisa de orçamento, ela precisa definir quem são os responsáveis, as competências dentro do município e dentro da sociedade civil, dentro dessa política pública de agroecologia e produção orgânica, que ali entra a agricultura urbana, entra a compostagem, ali coloca um conselho como controle social. Então, a instância de controle social é super importante. Vocês que são do conselho do município, né, do conselho da cidade, vocês têm uma função primordial para o diálogo e para o debate dentro do município, dentro da política pública, né, que é exercer o controle social, mas não só controlar, mas realmente construir proposições, né, construir soluções junto com o poder público e junto com a sociedade, assim. A política, e uma questão central para a política pública acontecer dentro do município é o orçamento. E essa é a grande luta dentro das políticas públicas e dentro dos conselhos, é como trabalhar a questão orçamentária dentro da lei orçamentária anual, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, e também dentro do PPA, né, que é o planejamento plurianual, que o governo faz na sua primeira gestão, e a próxima gestão ela tem que cumprir no seu primeiro ano de mandato, depois ela faz um novo PPA, né, que são programas de 4 anos. Assim, né? E esse é um grande desafio, porque é uma linguagem muito difícil, é uma linguagem que muitos não têm, né, a expertise, não tem aquela habilidade, a questão orçamentária, são muitos detalhes. Então, a gente vai percebendo que para uma política pública dar certo, tem que ter lei, tem que ter regulamentação, tem que ter orçamento, tem que ter controle social, e também ela tem que ter, que a gente percebe muito dentro dos conselhos, formação. Então, o espaço de formação, o espaço de educação dentro dos conselhos, dentro dos espaços de controle social, e esse ser construído junto com as representações da sociedade civil, junto com a sociedade civil, é fundamental. Por exemplo, foi criada a Frente Parlamentar de Agroecologia e Segurança Alimentar Nacional aqui em Florianópolis, no mês de abril, e
se viu a necessidade de espaço de formação. Então, se teve uma oficina de orçamento dentro da frente parlamentar, convidando os conselhos, convidando a sociedade civil, convidando também técnicos do governo, né? Funcionários públicos, servidores públicos, para entender como é que funciona o orçamento, porque a gente foi vendo dentro da política de segurança alimentar nacional, que é uma política intersetorial, que é uma política muito bem definida, muito bem desenhada, mas a gente foi vendo que se a gente não conseguir orçamento para essa política, ela fica inócua, ela fica praticamente uma letra morta, né? Ela fica sem efeito prático para a população, né? Então eu trago para vocês esse elemento de trabalhar o orçamento dentro do conselho da cidade. Eu não sei como é que é o formato do conselho, se ele é paritário, se não é paritário, como é que é a composição, se ele é deliberativo, se ele é consultivo, né? Mas essa questão do orçamento entraria como um ponto bem importante para a gente estar avançando. Em Florianópolis, a gente já caiu a ficha para isso, assim, né? A gente precisa de orçamento. Porque construir leis hoje está mais fácil construir leis do que conseguir o próprio orçamento em si, né? Então, trazer esses elementos para a gente começar a nossa conversa aqui. Era isso, Júlio. Legal, Tânia. Eu acho que a gente poderia abrir, né, para uma conversa. Não sei se... Sim. Júlio, normalmente a gente faz assim, as pessoas que querem fazer alguma intervenção, querem fazer alguma pergunta, eu vou pedir para que levante a mão e a gente vai organizando essas falas, tá? Enquanto o pessoal vai se organizando aí, se preparando, eu gostaria de fazer já algumas... A Vanessa. Então, a Vanessa já levantou a mão, eu vou deixar a palavra com a Vanessa e depois, mais tarde, eu faço também algumas perguntas, que eu tenho algumas perguntas já para fazer, tá bom? Pode Vanessa, fazer. fica à vontade. Não, fica à vontade. Até prefiro, porque eu já ouço você e certamente terei mais perguntas. Eduardo e Júlio, né? Isso. Eu sou a Vanessa, eu sou assistente social da prefeitura aqui em Bauru, trabalho num programa de moradia, né? Esse programa Minha Casa Minha Vida, agora a Casa Verde e Amarela. E lá a gente fez essa iniciativa de implantar hortas comunitárias nos empreendimentos, dentro ou nas áreas públicas próximas aos empreendimentos. Então, hoje a gente tem 7 hortas comunitárias e a gente também está participando, até gostaria de deixar público, viu, Tânia? Que depois eu vou escrever para o Márcio, parabenizando o Conselho do Município, que encampou aí essa ideia de discutir a cidade e os projetos que são efetivos para a população, porque a gente não tem visto isso. E a gente também, eu pelo menos, né, não tenho visto os conselhos se mobilizando no sentido de, nesse momento de pandemia, se organizar para pensar novas estratégias, né? Então, eu gostaria de deixar público aqui o parabéns, viu? Você, o Zé Júnior que está aqui, o Peter, pessoal, tudo que está engajado em trazer essas discussões. Isso é muito importante para a cidade, vocês sabem disso. E que a gente está tentando, né, porque eu também participo de alguma forma, trazer outras possibilidades para essa cidade, que é uma cidade que possui muitos terrenos públicos, que estão cheios de mato, lixo, entulho, né, a gente tem um problema sério de dengue, né, todo ano. Então, a gente, desde 2016, que está aí pensando e muito antes de mim, claro, com certeza, né, desenvolver essas hortas comunitárias como possibilidade de saúde, de geração de renda, de construção de outras relações que tenham uma perspectiva de outros valores pautados na solidariedade, né, estabelecer um outro tipo de relação. E eu queria colocar, o Chico Maia está aí, acabou de entrar e eu vi também, o Otaviano, que é um engenheiro que agora está nos apoiando, através da Secretaria de Agricultura, que ele também defende, depois eu acho que ele vai falar, porque alguns técnicos não defendem a compostagem, mesmo técnicos da prefeitura, não defendem a compostagem em meio urbano. Até gostaria que o Otaviano falasse sobre isso, porque eu vi que ele é uma das pessoas que defende.
E a gente tem esse sonho, né? A gente tem um outro grupo, né, que é do Niceia, que a gente também participa, e lá a gente vai fazer a compostagem dos moradores ali do bairro, e uma horta comunitária, e eu vi a Aline aí também, do projeto Horta no Lar. A gente está fazendo tudo isso por iniciativa dessas pessoas que estão se organizando para fazer esse movimento, né? Até lembrar que o Chico, a gente teve ideias muito mais audaciosas na época que ele era secretário de Agricultura, que infelizmente a gente ainda não conseguiu materializar, mas como o João Benício falava, as ideias são do universo e uma hora elas vão, né, elas vão se encontrar e a gente vai conseguir materializá-las. E eu queria colocar para o Júlio que eu já tinha visto. A Cíntia, a bióloga, passou para a gente o vídeo da Revolução dos Baldinhos, quando a gente começou a discutir a compostagem no Jardim Niceia, mas, assim, essa dimensão toda da apresentação foi sensacional. Se fosse para convencer o gestor, só pela questão financeira, já estava convencido, né? Mas o nosso objetivo não é só esse, mas só pelo dinheiro já era a saída, né? Sei que a Unesp tem um trabalho nesse sentido também. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso mesmo, socializar essas experiências e dizer que todo esse processo eu nem sabia que era por conta da leptospirose, mas eu assisti o vídeo, conheci o trabalho, encantador, e saber que eles, né, não quiseram colocar um outro animal para ir atrás dos ratos, e sim pensar na questão da compostagem, só isso, né, incrível. E o trabalho de vocês nos equipamentos públicos aí em Florianópolis, o de São Paulo, então, nem se fala, né, que aí é escala... a gente não consegue nem imaginar, deve ser só uma daquelas, deve ser todo o de Bauru, com toda certeza, então é perfeitamente possível, porque quando a gente chega com essas ideias no ambiente público, isso nunca vai dar certo, tudo é muito não para a gente enfrentar, mas a gente enfrenta. E colocar também para o Eduardo, que essa questão que ele falou, que ele trouxe da questão da legislação, inclusive depois, se quiser passar o contato do vereador, porque já facilita, né, a gente fazer esse intercâmbio para não precisar ficar sofrendo, né, e da legislação, da participação dos conselhos, que eu já fui do Conceia também, de vários conselhos, enfim, eu acho que é importantíssimo a gente discutir, pautar essas iniciativas. O pessoal fica pensando muito em coisas grandes, homéricas, né? E eu penso que a saída é pela terra, a saída é no processo, no acompanhamento, no convencimento, na disputa e trabalhando com uma outra perspectiva de sociedade. Então, eu gostaria de dizer, eu anotei muita coisa, muita mesmo, mas eu gostaria de dizer que foi muito importante para mim, pelo menos que estou nessa aí ainda, enfrentando todos os desafios, todos os dias, né, às vezes agora eu e o Otaviano, a gente está tentando, né, trabalhar com 2 hortas que tiveram problema, uma de água, porque aqui tem escassez de água em determinado período do ano, e uma outra que teve uma infestação de tiririca, então é muito difícil, né, para uma assistente social que nunca plantou, agora eu já produzo até muda na minha casa. Então, dizer para vocês que foi muito importante, e a questão fundamental aí que o Eduardo trouxe no final, de orçamento, né, da poder público entender a importância disso como política pública, principalmente num contexto hoje de pandemia, onde as pessoas clamam por comida. Nós com dezenas, centenas, milhares de terrenos ociosos, talvez, que eu não tenho esse número, e as pessoas precisando comer, a gente podendo levar isso para perto das casas, né? A agricultar não exige, né, uma grande capacitação demorada, nem, né, um curso, uma discussão ali, um curso simples. O nosso, por exemplo, foi de 5 dias antes de fazer o plantio. Então, eu queria dizer para vocês que é muito importante para a gente está tentando unir todos esses projetos e iniciativas
para a gente tentar levar isso para o poder público, para a Câmara Municipal. O Conselho do Município está muito empenhado nesse sentido. Essa semana eu convidei a presidente do Fundo Social de Solidariedade para conhecer uma das hortas, porque assumiram o governo recentemente, né? Não tem talvez o conhecimento da dimensão e da importância. Ela foi, adorou. Então, assim, é esse trabalho que a gente tem tentado fazer aqui. Parabéns para vocês. Se vocês, não sei, né, se a gente tem alguma possibilidade de contratação, né, quem sabe no futuro, pela prefeitura ou por outras organizações, não sei, porque o trabalho é incrível. Vocês estão de parabéns. Eu vou parar de falar, senão ninguém mais fala. A Tânia ela caiu. Então, Otaviano, você quer falar? Mais alguém quer se manifestar? Otaviano, acho legal você falar, o Chico também. Oi, Pedro. Tá todo mundo ouvindo, tá? Opa, fica à vontade, Otaviano. Boa noite. Otaviano, te escuto bem. Ô, Chico Maia, prazer ter você. Na última reunião que nós tivemos, você precisou sair, eu gostaria muito de ouvir a sua fala também, mas hoje teria a oportunidade. Júlio Eduardo, desculpe, eu tive um problema de áudio aqui de conexão no início, então acho que foi quando o Júlio falou, eu não pude me ater muito, mas do Eduardo eu já pude acompanhar de perto. Então, eu vejo assim, de tudo que vocês fizeram, né, parabéns, é um trabalho assim, excelente que vocês mostraram, mas você, na outra parte, vocês mostrou também os desafios que vocês ainda têm, né? Então, isso é muito importante para nós que estamos, assim, diante do que vocês fizeram, estamos engatinhando, né? Então, eu vejo da seguinte forma, a gente, técnico, nós vamos fazer o nosso papel técnico, né? Mas se nós não tivermos dentro do seio político alguém que tem essa visão que você comentou, né? Que engaje isso aí, a exemplo do Chico Maia, quando ele estava aí, né? A coisa patina, não caminha, né? Lógico, cada governo tem sua, cada governo tem sua prioridade, mas isso tem que estar assim, nós temos que mostrar o que vocês estão fazendo, divulgar, para que isso seja assim, de exemplos para o executivo, dar seguimento, porque não adianta o que o Chico Maia fez, depois morreu aí, parou, não deu seguimento, entendeu? Então, nós estamos, para mim, eu fui agora designado a isso, não que seja coisa nova para mim como técnico, mas a organização social, esse trabalho todo, para mim, é coisa nova, né? Eu vejo o empenho da Vanessa, agora também a Tânia está muito empenhada nisso, o Conselho Municipal está de parabéns também por ter levantado essa bandeira, porque se ninguém o fizer, o município vai cair e fica no esquecimento, cai no esquecimento. Então, esse que é um outro problema que nós temos que ter, Chico Maia, em cada gestão, a gente tem que criar leis, mas as leis têm que ser cumpridas, Chico, né? Chico Maia, olha, eu não sei dizer, mas nós assim, o Chico Maia criou, eu não vou dizer dezenas, mas mais de 6 ou 7 leis que beneficiam essa comunidade, que trata disso daí. Nós temos hoje um programa de agricultura urbana criado pelo Chico Maia, mas assim, não é só criar leis, tá? A regulamentação da lei é que é o mais importante, né? Porque, como você falou, Eduardo, depende de recursos e tudo mais. Então, eu deixo aqui nós vamos continuar falando sobre isso, né? Vocês estão de parabéns, vão ser nossos convidados sempre, né? Para a gente pegar isso e alavancar isso, né? Outro problema que a gente deixa também, soluciona com essa compostagem, é o próprio lixo orgânico, que a gente diminui e muito, né? A gente traz uma educação para dentro da cozinha, né, da dona de casa, né, onde ela vai separar o lixo, né? Separar, é lógico, a gente muitas coisas não vai poder utilizar, mas então isso daí é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de educação, né? Então a gente consegue também com isso daí, além de trazer, proporcionar uma alimentação saudável para as comunidades, a gente também, em contrapartida, está resolvendo um problema social muito grande que é o lixo, né? Então, tá aí meu recado, meus parabéns. Chico, não some não, hein? Nós temos muito que conversar, tá bem? Parabéns a vocês, tudo bom.
Valeu, Otaviano. Chico, tem a palavra, meu amigo. Grande Chico. Chico, você está sem áudio. Seu áudio não está aparecendo, Chico. Está sem áudio. Sem áudio. Às vezes acho que tem que sair e entrar de novo, né? Não sei se ocorre isso, sim, mas do microfone não, a voz não sair, né? Às vezes tem. Pode ser, Júlia. E todo mundo falou tanto do Chico, eu queria ouvir o Chico também. Então. Otaviano, a Vanessa. Gente, o Chico Maia, ele é fundamental nessas discussões. Vou entrar pelo celular, tá bom? Isso, já estamos ouvindo. Então deixa eu desligar o computador aqui que não deu certo. Obrigado aí, Vanessa, pelas palavras, o Júnior, o Otaviano, a Tânia, obrigado pelo convite. Para mim é sempre bastante importante a gente reunir, né, pessoas como eu ouvi no finalzinho, viu, Júlio e Eduardo, a fala de vocês. Eu peço desculpas pelo atraso. Após a minha saída da prefeitura, eu estou na Unesp, né, e estamos fazendo todo o processo das emendas parlamentares. Então, a gente conseguiu uma pancada de emendas, então agora tem que cumprir o prazo, né, e estamos tocando. Nesse sentido, lá na Unesp, nós temos no Instituto de Biociências, em Botucatu, o Intersan, né, foi recursos coordenados ali projeto coordenado pela professora Maria Rita, e estruturamos, né, tanto a parte física como a parte de custeio, para ser um centro dentro da universidade que promova a segurança alimentar, promova toda a questão da agroecologia, né? Então, quando a gente fala segurança alimentar, nós estamos falando de agroecologia, né? Não tem como fugir disso. E, a partir disso, nós pretendemos ampliar a participação da universidade em todos os campos, né? A Unesp ela está em 24 cidades, tem 34 unidades, e nós estamos em diálogo com a Pró-Reitoria de Extensão para que tudo aquilo que é repercutido em Botucatu, no Intersan Botucatu, se estenda para as outras unidades. Tá? Então, o grande processo que nós estamos fazendo, com um absoluto apoio da reitoria, que é os projetos que tem numa unidade, eles possam servir de espelho para todas as unidades. Tá? Então, por exemplo, aqui em Bauru, nós temos o campus da Unesp, e nós queremos que esses bons projetos que contribuam para a segurança alimentar, que contribuam para a melhoria da saúde, né, para a melhoria de uma vida saudável, que seja oportunidade para a geração de emprego e renda, né? Nós conhecemos projetos que famílias inteiras vivem, por exemplo, em Campinas, quando eu morava lá, tinha famílias inteiras que viviam da horta comunitária urbana, né? E a realidade econômica, primeiro, sanitária e segundo, econômica, né? São dois problemaços que nós temos, e eu sempre defendi, né, o Otaviano até disse aí, da questão de legislar é um primeiro passo, segundo passo, garantir orçamento, e o outro passo é garantir continuidade, né? Independente de quem esteja lá, as pessoas estão... essa é uma agenda, não de Bauru, essa é uma agenda do mundo, o mundo quer alimento saudável, né? Então, nós temos que estar abraçando essas causas, porque são causas absolutamente ligadas àquilo que há de mais moderno. Garantir alimento saudável, uma vida sadia, no campo e na cidade, né? Então, e isso não é discurso de socialista, não. Isso aqui é capital. As pessoas querem ter uma vida saudável, viver bem, né? Trabalhar bem, né?
Então, às vezes o pessoal falava, não, é porque você é do Partido dos Trabalhadores, porque você é assentado da reforma agrária, nada disso. Nós queremos ter uma vida saudável, né? E a pandemia está mostrando isso. A insegurança alimentar que atingiu em cheio as populações mais carentes, né? As comunidades mais vulneráveis. Isso eu estou falando, quando eu falo comunidade vulnerável, antes da pandemia parecia que era só as periferias, favelas e tal. Hoje não. Hoje eu conheço pessoas da classe média que está em estado absoluto de insegurança alimentar. Tá? Então, insegurança alimentar é um direito fundamental, um direito humano fundamental. Tá? Nós estamos falando de direitos. Né? Segundo ponto, eu vejo assim, a questão da agricultura urbana, das hortas, da produção de mudas, né? da ocupação das praças com árvores frutíferas, com pequenas hortas, conectada com projetos ligados à cultura, né? A integração da comunidade pelos vários meios, não só a população daquele bairro viver, mas qualquer um que tiver, qualquer transeunte ter a oportunidade de usufruir da cidade, né? Acho que é o direito à cidade que nós estamos falando. Uma outra situação que a gente vê, a Vanessa citou, né? A quantidade enorme que nós temos em Bauru de terrenos baldios. Né? Então, dentro daquilo que nós conseguimos colocar na lei, com apoio fundamental da Câmara Municipal, dos técnicos, né, nossos, aí, da articulação, das conversas, né, dos diálogos, nós conseguimos ampliar. Mas agora, uma situação que nós temos, primeiro, uma questão orçamentária. Né? Nossos prefeitos e prefeitas precisam enxergar que a agricultura não é apenas feira e não é apenas estradas rurais. Né? Tem uma série de políticas públicas que nós vivenciamos, né? Seja do Programa de Aquisição de Alimentos, exemplo para o mundo, Programa Nacional de Alimentação Escolar, exemplo para o mundo, né? De combate, de produção de alimentos saudáveis, inserção nos mercados locais, portanto, nós precisamos ter e fortalecer os mecanismos de escoamento da produção, que sejam quanto mais próximo, melhor, né? Então, por isso que nós apoiamos fortemente a questão das feiras na cidade, né? Hoje, em Bauru, não sei se ainda tem, mas tem feira até no shopping center da cidade. Então, nós queremos que o produto do agricultor familiar, seja ele urbano ou rural, ele esteja nas melhores vitrines, inclusive, tá? Por quê? Produtos bons, devidamente certificados, preferencialmente. Daí a importância de a gente validar nossos produtos, seja com participação, né, reconhecida por entidades, ou mesmo a participação comunitária, né, a certificação comunitária, que é fundamental importância. Nós precisamos agregar valor à nossa produção, né? Nós precisamos ter produtos com valor agregado, com uma embalagem adequada. Nós precisamos evitar o desperdício de alimentos, né? Nós perdemos muitos alimentos do campo até na cidade, e nós podemos colocar os nossos produtos em qualquer lugar do mundo. Tá? Há menos de um mês eu conversei com um grupo americano interessados em importar produtos brasileiros para colocar no mercado americano. Né? Por que eles estão de olho nesses produtos da agricultura familiar? Os nossos produtores, os agricultores familiares, geralmente têm uma consciência de um menor uso de veneno. Então, é uma agenda que nós precisamos... além de abrir mercados, nós podemos produzir alimentos saudáveis e colocar no mundo. Tá? Isso quando eu falo Estados Unidos, mas vale para o Canadá, vale para a Alemanha, né, que tem uma consciência de saúde, de vida saudável muito grande. Então, eu vejo assim, com grande oportunidade, grandes mercados, cidades como Bauru, com quase 400 mil habitantes, carecendo de alimentos. Grande parte dos nossos alimentos vem de outras regiões, tá? Então, nós precisamos produzir mais no mercado local,
atender esse segmento da produção agroecológica, da produção orgânica. Hoje, grande parte dos consumidores que consomem um produto orgânico ou agroecológico tem consumido de Botucatu, a 100 quilômetros daqui. Tá? Então, nós temos um grande mercado local, precisamos valorizar, precisamos enxergar a quantidade de terras ociosas. Eu sempre cito, por exemplo, aqui nós temos o IPA, por exemplo, né, que tem ali quase 300 alqueires. Pelo menos uns 50 alqueires daquilo ali, eu imagino que poderia ser para a agricultura periurbana, né? Famílias de agricultores e agricultoras que estão na cidade, sem perspectiva de emprego, que poderiam estar produzindo alimentos saudáveis para colocar no mercado local, né? Esse eu estou falando de um exemplo. Nós temos aqui um assentamento da reforma agrária que, nos últimos anos, tem sofrido muito para acesso a crédito, acesso a várias políticas públicas. Então, assim, nós temos um mercado considerável, mas nós precisamos ter isso que nós estamos fazendo aqui, debatendo a problemática para poder apontar caminhos para superar esse desafio. Tá? Então, estou por aqui, fico à disposição aí para a gente dialogar. Tá bom? Pessoal, consegui voltar. Infelizmente, tive um probleminha. Não pude ouvir todo mundo, mas depois, com certeza, vou fazer isso, tá? Para saber o que foi que vocês já debateram. E não sei se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Tá bom. E aí, se ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Tem o Fernando. Ah, tá, ok. Então, Fer, é o Fernando do Missaia? Não. Ah, não, tá. Ele vai se apresentar também, não conheço. Tá. Por favor, Fernando. Fernando, seu microfone está fechado. Às vezes tirar o fone ajuda. Tá fechado. Acho que enquanto o Fernando se organiza aí para abrir o microfone dele, eu vou, né, até por conta da hora, eu vou fazer uma pergunta, então. Eu gostaria de primeiro perguntar para o Eduardo. Eduardo, eu sou engenheira civil, tá? E participei bastante da elaboração do plano diretor passado, que foi aprovado em 2008, que foi, na realidade, de fato, o primeiro plano participativo, né? E não um plano tecnocrático. Então, teve uma participação bastante grande, muitas... E naquele momento, foi a primeira vez, na verdade, que a zona rural entrou para o plano diretor, até porque era uma exigência da própria legislação. E, naquele momento, também nós tínhamos uma secretária de Agricultura, onde ela realmente fez questão e teve uma participação muito forte no sentido do quê? De que nós reconhecêssemos, enquanto município, a existência da zona rural. Que conhecêssemos e reconhecêssemos, onde foram criadas algumas políticas dentro do plano diretor. Na verdade, nessa fase que nós estamos agora, e eu me incluo nisso, nós começamos com a questão das hortas urbanas, mais especificamente no começo desse ano. Mas não foi um tema trazido, vamos dizer, dentro do processo. Nós temos uma consultoria que foi contratada, mas não foi trazido este tema como um tema relevante, né, para a discussão e debate do plano diretor. E, na realidade, eu acho que hoje eu me senti, com certeza, na sua fala, especialmente, o quanto nós estamos ainda distante desse conhecimento, ou dessa noção, dessa visão do que a agricultura urbana pode significar de fato para uma cidade. Porque você trouxe hoje vários olhares, né?
que também não fazia parte da minha percepção. Tenho sido, na verdade, uma adepta, né? Na verdade, até mais como admiradora, né? De quem pratica, de quem vem praticando, e me colocando juntamente com várias pessoas aqui do Conselho como apoiadores. Né? Mas hoje você me trouxe uma perspectiva completamente diferente. Tá? Então, me parece que Florianópolis trouxe isso para debate, você foi bastante claro no sentido de que veio da coletividade, alguma coisa que, na verdade, foi um movimento iniciado na base, né? E que foi se transformando em política pública. E a minha pergunta para você seria assim, eu enxerguei como um grande desafio, principalmente para a área técnica, enquanto engenheiros, enquanto arquitetos, né? Até mesmo tantos arquitetos urbanistas que a gente convive, conversa e fala, mas que não tem essa perspectiva, não tem essa visão. Então, a minha primeira pergunta para você seria isso. De que maneira, realmente, a gente poderia caminhar, trazer esse tema de uma forma bem mais forte, já que me parece, eu venho me convencendo da relevância do tema. Essa seria uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Antônio, obrigado pela pergunta. Bom, fico feliz que a nossa experiência de Florianópolis possa ter trazido alguns elementos assim, de vivência, né? Para a gente estar sempre trocando, sempre aprendendo um com o outro, uma com a outra, né? Então, com relação a essa questão falar um pouco das caixinhas, né? Do conhecimento e das vivências, assim, né? Por exemplo, eu sou um administrador. E aí, às vezes, pode soar estranho, eu já ouvi isso, o administrador está falando de segurança alimentar nacional e está falando de agricultura urbana, né? E aí eu acho que aí eu trago o tema da intersetorialidade e a transversalidade do tema da agricultura urbana. Né? Se a gente olhar a agricultura urbana só pelo viés produtivo, ou de uma área do conhecimento agronômico, talvez a gente vai enviesar políticas públicas, formatação, né, de modelos, de projetos, de programas de governo, né? Então isso vai colocando caixinhas e enviesando olhares. Assim. Eu trago a intersetorialidade porque ela foi um desafio. Eu acho que o Chico viveu, pela fala do Chico, deu para eu sentir bem assim, né, Chico, que tu viveu muito intensamente a política de segurança alimentar nacional, política nacional, né, que trouxe ali PA, PENAI, trouxe melhoramento do PRONAF, trouxe Luz para Todos, trouxe, enfim, né, o programa Bolsa Família, que tirou o Brasil do mapa da fome em 2014, enfim. E ela surtiu efeito, e ela atingiu na base, e ela foi uma política de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, porque ela promoveu a intersetorialidade também. Então, muitas vezes, em Florianópolis é assim também. Quem pensa o planejamento urbano de Florianópolis, o plano diretor de Florianópolis, durante um tempo, ele foi interrompido pela gestão à época, foi contratada uma empresa da Argentina para fazer o plano diretor de Florianópolis. Então, os núcleos distritais, o planejamento participativo, ele foi boicotado. Se passou 2 anos da cidade sendo construído um plano a portas fechadas, e nesse ínterim, né, as licenças ambientais, os projetos de condomínios, de prédios, sendo liberados assim sem qualquer critério técnico, sem qualquer critério, né, baseado na legislação. Mas o que eu trago para ti, Tana, é o desafio de promover a intersetorialidade, né? Então, o que é uma engenheira, né? O que é uma engenheira civil e às vezes o que ela pode abordar do tema da agricultura urbana, né? Como é que ela pode trazer dentro do espaço que ocupa, o espaço que tu ocupas, né, Tana? Seja na construção do plano diretor, e elementos que eu vou trazer para conseguir dialogar com um engenheiro, uma engenheira colega, né, que a agricultura urbana ela é fundamental no plano diretor, no zoneamento urbano da cidade, né? Quando ela começa a privilegiar os espaços urbanos, as áreas verdes de lazer. Aqui em Florianópolis tem as ACIs, né, que são as áreas de característica institucional, né?
né, que dá para ser usado também para agricultura urbana. E como é que a gente traz isso, né? Aí eu trago a questão de formar comitês intersetoriais, né, de debate. Então, o planejamento urbano ele não pode ficar só na caixinha da engenharia ou na caixinha do urbanismo, da arquitetura, né? O planejamento urbano, o plano diretor, né, no debate da assistência social, aqui a Vanessa, porque tá se falando da cidade, né? E aí é um modelo de cidade voltado para as pessoas, não para as coisas. É um modelo, um planejamento urbano voltado para as coisas, talvez a força da engenharia, ou a composição de um quadro de engenheiros talvez ganhe força, né? É um plano diretor voltado para as pessoas, para a vida, para a cidade, para o direito da cidade, né? As pessoas acessarem essa cidade. Outras áreas do conhecimento têm que compor, né? Esse debate, esse comitê ou essa comissão, né? Então, tem que trazer um agrônomo, necessariamente, um biólogo, né? Um engenheiro florestal, uma engenheira florestal, um assistente social, uma assistente social, um administrador. Porque, primeiro, eles são, como diz um amigo nosso aqui, o Bagé, eles são viventes. Eles vivem a cidade, né? Eles sentem a cidade. Eles vivem os problemas da cidade, né? E muitos vivem a agricultura urbana. Plantam em casa, vêm de uma vida rural, têm um histórico com o rural, né? Querem uma cidade mais assim acessível e mais próxima do ciclo da vida, né? Do ciclo das coisas, da nossa existência. Então a gente assim, então a intersetorialidade é um grande desafio. Ela foi um grande desafio para a segurança alimentar nacional. Ainda é. Como é que a gente consegue colocar o secretário da Fazenda, o secretário de Administração, o secretário de Agricultura, o secretário de Agricultura, o secretário ou a secretária de Assistência Social, o secretário de Cultura e a secretária de Cultura, enfim, o secretário ou a secretária de Planejamento Urbano, dentro de uma instância que tem na Segurança Alimentar Nacional, que é a CAISAN, que é a Câmara Intersecretarial ou Interministerial de Segurança Alimentar Nacional, que bota várias áreas do conhecimento para pensar a segurança alimentar nacional. E eu trago isso para o plano diretor, assim, eu acompanhei um pouco, que eu fui de associação de bairro aqui, em Veranópolis, né? E eu acompanhava muito isso, e ficava às vezes um debate, primeiro, muito técnico, do plano diretor, muito na linguagem do engenheiro, da engenheira, do arquiteto, do urbanista, muito distante da comunidade, né? E também via também majoritariamente um pensamento de uma área de conhecimento específico, assim, né? Mais cartesiana, né? Muito vindo das engenharias, né? Mas quando tem um engenheiro, por exemplo, tem uma Tânia, está dentro de um plano diretor, que vive um movimento social, ou está dentro de um conselho da cidade, que conversa com a Vanessa, que tem a felicidade de conviver com o Chico, conviver com o Otávio, conviver com o José, que traz esses elementos. E aí eu puxo o espaço de formação, de debate, de ciclos de debate, de conversa, trazer alguém para falar um pouco mais, aprofundar o tema da agricultura urbana, na perspectiva da política pública, né? Na perspectiva do direito à cidade, né? Que conversa com o plano diretor é fundamental para a gente ir se construindo, entendendo os conceitos, se capacitando, e para chegar, por exemplo, numa reunião de plano diretor, dizer, poxa, você está colocando como um zoneamento, como uma característica da cidade, uma prioridade de zoneamento de ocupação de solo, não é a realidade da maioria, de 70% do território de Bauru, por exemplo. Então, acho que o tema, trazer a intersetorialidade para dentro do plano diretor, para a construção do plano diretor, a partir da experiência que eu vivo da segurança alimentar nacional. É desafiador, não é fácil, fazer todo mundo sair da sua caixinha, né? Porque a formatação acadêmica também é um pouco isso, né? Um pouco da caixinha, né? De não conversar, né? Mas eu acho que traria esse elemento, Tânia, sabe? E começar a pensar, assim, a partir da experiência que eu vivo, né? Sim, tá certo, Eduardo, obrigado, viu? Eu com certeza, eu particularmente saio hoje aqui assim, com a cabeça borbulhando. E eu não sei se o Fernando, você quer fazer sua intervenção, sua pergunta? Vocês estão me escutando? Sim. Ótimo, boa. Sim, Fernando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando, eu vi essa live aí, essa aula, através de um grupo que
Primeiramente, eu moro aqui na Baixada Santista, me apresentar, né? Na Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo, na cidade de São Vicente, não sei se vocês já escutaram, é vizinha a Santos, e aí, assim, eu soube desse curso que estaria tendo hoje através de uma moça chamada Dani, que é de um grupo de arquitetura, né, um movimento de arquitetos urbanísticos, e que estão fazendo uns projetos, com ideia de montar um projeto na comunidade aqui no bairro onde eu moro, da periferia. E aí ela encaminhou essa aula de vocês sobre agricultura urbana e compostagem, porque a gente está vendo algum meio de ver o que a gente possa fazer e desenvolver aqui dentro da comunidade, né? E assim, eu queria parabenizar pela aula que vocês estão dando e mostrando como é feito essa questão da segurança alimentar, né, e também da questão da preocupação com resíduos, né, que é algo que as pessoas hoje em dia têm uma preocupação, e que também as políticas públicas, ultimamente, as pessoas têm se mobilizado para a melhoria também nessa questão do descarte do lixo e também do reaproveitamento dele, né. Então, assim, é algo que é válido ver esse curso para entender também como é que é feito esse trabalho, né, de organização, tanto como sociedade civil, como movimento social. Eu sou também de movimento social da JOC, e assim ver que funciona para o lado aqui, para o lado do sul e sudeste, né? Porque eu conheci esse projeto, até você, Eduardo, tinha falado a respeito do programa do governo federal anterior, tinha criado o programa de 1 milhão de cisternas. Eu cheguei a conhecer uma realidade dessa no Ceará, numa cidade de Itapipoca, que tinha uma ONG que trabalhava com a comunidade, como se trabalhar também na reforma, na construção das cisternas, e também trabalhando de como conviver em harmonia com a natureza, né? Porque o pessoal tinha uma cultura muito grande de fazer as queimadas, e a criação era normalmente de gado. E aí as pessoas acabaram vendo essa ONG veio com o objetivo de plantar trazer esse objetivo de implementar a cisterna, mas também trabalhar também a agricultura familiar. E aí o pessoal trabalhou com a agricultura, eles trabalham com agricultura familiar até hoje, e aí criavam meios para não se utilizar muitos pesticidas e venenos, né? Utilizavam meios de plantações, criando em formatos de mandalas. E aí isso também beneficiava o formato de não ter muito das pragas, né? Então e também eles tinham um formato de uma feira de ecossol, que os próprios produtores faziam essa feira e vendiam para a comunidade, e era no centro da cidade, né? Era todos os sábados. Então, assim, eu cheguei a presenciar essa ONG, né, esse trabalho. Então, assim, eu achei legal ver que é possível também pro lado de cá, né? Eu gostei, eu vi os trabalhos, e assim, achei muito interessante nesse fato da questão de também como se trabalha o problema de se controlar a questão de problemas de saúde, né, sanitários, né, que tem tanto da dengue como também da leptospirose. E aí, assim, é bem válido ver participar desse curso, né, e cair aqui de gaiato e acabar acompanhando, né? E aí, assim, eu queria saber como que vocês começaram a se organizar. Isso foi a ajuda de universidade em conjunto com a comunidade local? Foi um projeto que veio de fora? Como é que foi feita essa organização? Essa seria a minha curiosidade, até para saber assim como que a gente poderia trabalhar ou pensar um meio aqui, porque nós vivemos numa região de litorânea,
onde também temos bastante bairros periféricos e também tem essa questão de terrenos muito amplos que normalmente, infelizmente, acabam servindo como locais de descartes, né? E aí a gente tem esses problemas aos quais vocês foram falando aí, né? Então, gostaria de saber como é que é feita essa organização. Essa é a minha pergunta. Júlio, tu quer responder, querido? Essa pergunta do Fernando? Pode ser. Então, Fernando, no caso, citando como exemplo, por exemplo, a Revolução dos Baldinhos, né? Essa ação coletiva, ela surgiu realmente de uma necessidade, né? De um problema real. Porque às vezes as soluções vêm muito, como o Eduardo falou, de cima para baixo, mas na verdade é a gente que sente, né, o que está se passando na nossa comunidade. Então, no caso da Revolução foi isso, uma coisa real, como vamos resolver, né? Então, esse resolver, eu acho que vem nesse olhar do Eduardo, da intersetorialidade, né? Então, e agroecologia, né, como o Chico falou, ele tem essa perspectiva também do saber das pessoas, né? Todos nós temos uma experiência não só regrada por um diploma, né? Nós temos, às vezes, a gente teve que, por oportunidade, deixar de fazer uma faculdade para pegar um emprego, né? Mas esse emprego também nos trouxe outras experiências, né? Então todos nós somos ricos em saberes, né? Que se complementam e podem se somar. E aí, nas práticas, a gente vê que realmente 1 mais 1 é mais que 2, né? Porque assim as coisas vão para além mesmo. Então, foram 2 mulheres, né, da Revolução, que na época recebiam como se fosse uma bolsa da prefeitura para varrer rua por 3 meses, mais o médico do posto de saúde, né, e também toda a unidade, né, do posto de saúde, outros profissionais, diretora da escola, da América Dutra, que se dispôs a ceder o espaço da escola, né, para compostagem, o CEPAGRO, que é uma ONG que tem essa missão muito de articular, né, de estar promovendo também e incentivando, né, essas experiências, e na época estava nesse trabalho de horta escolar, na escola, e outras lideranças, né? Então foi um somatório de pessoas que proporcionou isso, né? Então, no contexto da Revolução, é mais esse sentido. E no CEPAGRO, enquanto organização, a gente tem muito, como comentamos no início, né, essa missão de promover a agroecologia. Então, promover experiências, né, numa proporção que elas possam sensibilizar outras pessoas, né? Então é como se fosse como a Tânia falou, né? Não pensava assim. Então às vezes a gente aproximar e trazer a diversidade de olhares, né? Então o CEPAGRO tem essa missão, e aí também a gente vive, né, de projetos, de editais. Então, a gente tem hoje um grupo bem diverso, porque existe essas ações também de formar pessoas da cidade que valorizem e saibam de onde vem o alimento que a gente consome, né? Então, fortalecer consumidores, porque não adianta a gente querer fortalecer o agricultor se ninguém comprar dele, né? Então, a partir do momento que a gente sabe como o alimento é produzido, a gente tem assim, eu vou por aqui, eu vou por ali, né? O que eu vou incentivar? Vou incentivar quem está tendo um princípio de respeito, enfim, de valorização da nossa natureza, né? Então, são as escolhas, mas muitas vezes a nossa educação ela é regrada para não termos a crítica, né, de saber, não sabemos os diferentes caminhos, então às vezes seguimos uma lógica que é colocada, né? Então, no coletivo do CEPAGRO, a gente tenta aprovar projetos que peguem uma demanda real de comunidades, né, de comunidades indígenas, quilombolas, de comunidades de periferia, enfim, que pedem auxílio do CEPAGRO, né? Vocês podiam ajudar a gente
a fazer aqui uma cozinha, e aí a gente vai, então vamos escrever junto, né? A gente tem mais esse trabalho de condução, de articulação, e que depois a gente consiga levar essas pessoas da comunidade para conversar com o secretário, com a secretária, né? Para que essas vozes a gente se some, né? Então, esse é um pouco do trabalho do CEPAGO. E aí, não sei se deu para responder tua pergunta, mas falei um pouco assim no geral, né? Mas... Fernando, obrigado pela sua participação, viu? É tão legal, né, saber que tem alguém aqui que é um pouco distante da gente e que está nesse momento. Então, eu acho que essa questão aí da pandemia trouxe isso também, né? Que a gente pode se falar, a gente está sempre falando com pessoas de muita, mesmo distâncias, né? Bem bacana, né? Eu queria fazer uma pergunta. Oi? Tânia, Oi, Júnior. Tem o Arthur. O Arthur? O Arthur Melo, ele escreveu uma pergunta no chat, mas ele está aí. Se ele quiser fazer a pergunta, ele pode fazer. Tá. Mas como? Lá no chat fez uma pergunta para o pessoal, eu acho que o Júlio, se não me engano. Deixa. Então, eu vou ler a pergunta. Ele pode abrir Ele está sem microfone. Ele está sem, tá? Ele pediu desculpas, né? Júnior, você quer ver a pergunta dele? Eu vou ler aqui a pergunta do Arthur, então. Boa noite a todos. Meu nome é Arthur Melo, sou aluno da FAO, Unissuano, Rio de Janeiro. Estou desenvolvendo meu TFG sobre, deixa eu abrir aqui, agricultura urbana, justamente pensando na segurança alimentar de famílias vulneráveis e desenvolver educação sustentável para a comunidade. Uma pergunta para Eduardo e para o Júnior. Tendo em vista o apoio da comunidade, tendo em vista que o apoio da comunidade é de extrema importância, como inserir ações de compostagem em uma comunidade que não está familiarizada com a iniciativa? Posso começar, Dudu? Por favor, Júlio, tu és o nosso mestre do tema. Não, só é Arthur, né? Então, Arthur, o que a gente vem fazendo é porque, assim, quando a gente fala de compostagem, muitas vezes no nosso inconsciente já vem, assim, cheiro ruim, barata, rato, né, e mosca. Então, o nosso trabalho ao longo desses anos, e muito fortalecido pela fala do professor Rick, é trabalhar o aspecto estético, né, das experiências, da compostagem. Porque quando a gente vê uma compostagem bonita, sem cheiro, né, sem uma mosca rondando, e tu vê aquele adubo, né, que tu não encontra em agropecuária, assim, é algo muito rico, tu fala, eu também quero fazer isso em casa. Então, a gente, todas as experiências, né, até em materiais técnicos que a gente publicou com a Fundação de Amparo à Pesquisa, vieram no sentido de ter critérios, né, para a implantação das composteiras. E quando a gente reaplicou o projeto da tecnologia social no Minha Casa Minha Vida do Banco do Brasil, né, em alguns empreendimentos, surgiu essa dificuldade das comunidades. Não, mas aqui já tem muito rato, não queremos leiras, mas queremos fazer isso aí, queremos compostagem, mas não queremos leiras. Então, a gente desenvolveu esse modelo na caixa plástica, né, que a gente faz todo um princípio de drenagem, né, na parte de baixo dela, para coletar o composto líquido. Do anel, primeiro para cima, a gente faz furinhos, né, nas laterais, microfuros, né, para o ar entrar. O ar entrando não dá cheiro, que é a decomposição aeróbia. Então, assim, a comunidade, ao ver esse modelo, na caixa, realmente o rato não tem como entrar, né, tá tampada, não tem como dar mosca, não tem como dar barata, tá, vamos fazer isso aí. Né? Então, são formas, assim, que a gente viu de tornar possível, né, e num custo baixo também. Então, enquanto desafios, assim, eu acho que teria isso. E também muito importante o que vocês comentaram, que é o que falta nas cidades, uma experiência bem-sucedida. Porque às vezes a gente fica, né, Vanessa, assim, não vamos fazer compostagem, isso vai dar problema, mas sempre pensando também vocês falaram na escala homérica, né?
mas às vezes a gente precisa de um pequeno centro de referência, é um modelo de minhocário pequenininho, é uma composteira pequenininha, que os visitantes possam ir lá, assim, tu quer fazer uma compostagem? Hoje aqui em Florianópolis, né? Vamos lá visitar a Revolução dos Baldinhos, vamos visitar o Sesc, vamos visitar o Pacuca, tem vários exemplos para a gente poder visitar. Porque se a pessoa chegar lá e não gostar, beleza, mas se tiver uma coisa bem feitinha, pô, eu quero mesmo fazer isso. Então, para as comunidades aí do Rio, né? Não, do Rio? Desculpa, eu acho que confundi. Não, do Rio, né? É do Rio mesmo. Então, assim, eu acho que a gente poderia, depois, se quiser manter um contato, talvez ver algumas experiências que a gente poderia citar aí do Rio, ver com a SPTA, enfim, ver com alguns amigos, assim, né, de também possibilidade de visita, porque é isso, pô, eu não quero ter isso perto da minha casa, mas quando tu visita primeiro, fica mais fácil de decidir se realmente tu não quer, pelo que tu viu, ou se é só da cabeça, né, das coisas que a gente vai construindo. Então, eu acho, assim, apresentar modelos diferenciados e talvez fazer uma vivência num local legal, assim, né, de compostagem também, isso ajuda muito. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ô, Tânia, não, só gostaria de fazer um comentário só. Pois não, Otaviano. Mais em cima do que o Eduardo, né? Mais uma vez, parabéns, porque isso é um aprendizado para nós muito grande, né? Mas, em cima do que o Eduardo falou, eu acho assim, o importante para nós é a equipe, né? Ela tem que ser uma equipe multidisciplinar, porque, né, como você falou, não precisa só um engenheiro civil, um arquiteto, um agrônomo, não, mas ela precisa do sociólogo, precisa do assistente social, então ela precisa de ter essa equipe que trabalhe esse projeto, né? Para que o projeto dê certo, precisa de tudo isso aí, porque são conhecimentos diversos, né, que vão só somar só, né? A exemplo do que nós estamos falando de compostagem, que é o tema hoje, quando nós temos aqui, a Vanessa sabe da nossa comunidade lá do Alvoredo, né, que inclusive eu sugeri na última visita nossa, que nós façamos um trabalho de educação para as donas de casa, né, para que elas possam se separar o lixo, né? E quando ela vê e passa lá e vê que aí que está o trabalho, talvez até de, sei lá, eu não sei qual a especialização disso, seria um sociólogo, mas quando ela passa lá e vê que aquela horta é um pouquinho do resultado que ela fez na cozinha, isso vai valorizar ela, inclusive para ela fazer a reciclagem do lixo e tudo mais, né? A exemplo que a gente dá, assim, muitas vezes a gente pega assim, come uma banana, uma casca de banana não vai fazer nada daquilo lá, né? Frita um ovo, não, uma casca de ovo não vai fazer nada, mas é mostrar para ela a importância que tem isso, né? Porque não é só uma casca de banana dela, lá moram 300, 400 pessoas, então são 400 cascas de banana, entendeu? Então isso que, eu acho que esse trabalho que o Fernando citou, que a gente tem que incentivar muito e valorizar muito, né? Mais uma vez, parabéns a todos vocês, viu? E Tânia também, obrigado por essa participação e parabéns também, viu? Obrigada, Otaviano. Obrigado. E eu não sei se tem mais alguém que queira fazer algum comentário, eu ainda gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta para o Júlio. Júlio, você comentou, essa questão da reciclagem, acho que você fez uma fala agora, porque a princípio a gente só estava vendo aquelas leiras lá, né? Não sei nem se é bem essa palavra, tá? Mas, enfim, que daí parece uma coisa, isso é uma coisa minha pessoal, um pouco mais difícil, porque sempre tem aquela coisa de tem que levar aquele resíduo orgânico em algum lugar, tal. Mas, de repente, na minha casa isso é mais fácil, né? Tô imaginando isso. Nós temos aqui, por exemplo, a Aline, que também tem trabalhado bastante com horta caseira, e é uma população que ela vem trabalhando, e ela já conseguiu a adesão de 20 famílias. Ela vem desenvolvendo esse trabalho. E ela tem uma intenção de trabalhar com a compostagem. Qual que é a possibilidade? Você fez uma fala no sentido de que a Cepagro
tem essa missão, né, de estar orientando, que alguma comunidade que necessite, como que nós podemos pensar esse relacionamento mais próximo de vocês? Todas as pessoas que estão aqui, de uma certa maneira, estão envolvidas com outras pessoas que estão praticando isso, que estão envolvidas com isso, né? Então, a grande maioria que está aqui participando conosco hoje são pessoas que, de uma certa forma, estão se relacionando com outras pessoas que querem pensar e fazer hortas. Como que existe essa possibilidade, existe esse caminho para que a gente possa afinar esse trabalho com a CEPAGRO? Então, existe sim, Tânia, o CEPAGRO na parte de compostagem, né? Principalmente a gente tem feito muitas assessorias, né? Porque após, assim, a gente já vinha numa dinâmica aqui no estado, mas realmente quando a gente foi para São Paulo, torna um pouco uma vitrine, assim, né? E em algum momento alguns municípios nos chamam para fazer algum projeto técnico, a implantação do sistema e depois o monitoramento. Mas eu vejo assim como uma forma inicial, talvez uma formação presencial, né, algo dentro dos protocolos da Covid, assim, num espaço, né, interessante, mas a gente poderia, sim, pensar em 2 dias, né, um fim de semana, enfim, a gente faz assessoria e conforme o interesse de vocês, a gente pode estar apresentando uma proposta e ver se é viável, né, dentro da expectativa de vocês, do que é possível. A gente tem muito esse diálogo aberto de valorizar o trabalho, né, o nosso trabalho enquanto pessoas ali do CEPAGRO, né, que estão se dedicando, mas também a gente também compreende a realidade dos municípios, né, então a gente faz uma proposta e vai negociando, né, vai vendo que fica bom para todo mundo, mas é possível sim. E assim, até o Fernando antes falou de Santos, né, a gente teve lá em Santos, tem um jardim botânico, que no projeto do MMA também, que teve um edital nacional, eles nos sondaram para fazer essa estação experimental, né, com modelos de composteiras. Aqui na Concap, em Florianópolis, a gente fez no Jardim Botânico um centro de referência em valorização do resíduo orgânico, junto com a prefeitura. Então, a gente faz essas assessorias e, conforme o objetivo de vocês, a gente vai alinhando, né, a proposta. Mas eu vejo como um momento inicial, talvez fazer alguma vivência aí, que a gente possa estar envolvendo num dia, talvez, mais os gestores, né, o cooperativa de catadores. Num dia a gente poderia estar, talvez, reunindo professores, né, ou alguém da Secretaria da Educação, para também a gente estar vendo essa possibilidade. E as composteiras, né, os modelos residenciais, também diferentes possibilidades, é bem tranquilo. Eu acho que o áudio está fechado, Tânia. Não sei se deu para compreender também, mas... Não, deu para entender perfeitamente. Eu acho que é uma coisa depois para a gente... acho que de tudo que falamos, né, o que me parece, assim, o que fica para mim é a necessidade de mais articulação, no sentido de outros conselhos, outras entidades, né? A própria comunidade, eu vou falar tanto da Aline quanto minha e da Vanessa também, porque eu e a Vanessa estamos ligados à Uniceia, que também é uma comunidade vulnerável, uma favela, que vai implantar uma horta comunitária, até com base na experiência da Vanessa. Nós temos biólogos participando, nós temos arquitetos que mexem muito com a participação popular, enfim, é um grupo bastante grande, e lá nós temos já uma perspectiva diária. Lá a ideia é a compostagem por meio de leira mesmo, e a gente gostaria de transformar aquela área justamente em um local de experimento, nessas tentativas, né? A agroecologia, talvez um espacinho, fora a horta com as folhosas e tudo mais, enfim. É uma ideia, e esse projeto, na verdade, é um ano que nós estamos nos reunindo, debatendo nesse sentido. A Aline também, a comunidade da Aline talvez tenha até um pouco mais de
dificuldade, talvez seja até mais vulnerável, mas essas comunidades, Júlio, eles têm muita dificuldade no acesso por internet, né? Falar assim, vamos fazer vamos fazer uma reunião, é muito difícil, porque não tem o equipamento, não tem a internet, enfim, é toda uma dificuldade. Então, acredito que teria que ser mais para os gestores mesmo, num primeiro momento, até por conta da pandemia, né? E essa replicação. Mas, enfim, eu acho que eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês. Eu tenho certeza que foi um aprendizado para todos que estamos aqui na sala, viu? Agradecer muito ao Eduardo, a você, Júlio, e que a gente possa continuar aí, né, nessa caminhada juntos. E se alguém quiser fazer mais alguma fala, fique à vontade. Mas eu quero agradecer muito, viu? Muito mesmo. E tenho certeza que foi um grande aprendizado para todos nós, viu? Só antes de agradecer, Tânia, só também vendo essa tua fala final, quando a gente também vai assim numa formação no viés comunitário, a gente sempre tenta ir juntos, né, Cepagro e Revolução dos Baldinhos, para ter também a fala. A gente tem a presidenta hoje, que é a Cíntia, que é uma grande liderança, então, para trazer um pouco também como foi as dificuldades, como o grupo está hoje, conseguiu, né, virar uma associação e hoje ter várias formas de geração de renda, né? A gente também muitas vezes faz junto com a comunidade um modelo assim do que poderia gerar com a venda do composto, né? O que está se pretendendo coletar, enfim, a gente tem uma dinâmica bem popular também de formação. Então, só para colocar mais esse elemento, né? Dependendo do contexto, a gente também não vai sozinho, a gente sempre busca essa parceria, porque vê muito a linguagem assim da comunidade, esse reconhecimento e esse melhor resultado, né? Também depois. Então, a gente, dependendo do que for a proposta, a gente alinha também. Tá certo, Júlia, eu agradeço, viu? Se o Eduardo quiser fazer uma fala, né? Eu gostaria de primeiro agradecer mais uma vez o convite, né? Agradecer o Júlio também por ter me convidado, né, Júlia? Eu queria dizer que eu fico muito feliz quando a gente vê um conselho de conselheiros e um conselho junto com a sociedade, né, num espaço como hoje aqui conversando, porque a gente vive um momento bem difícil dos espaços de democracia participativa, dos conselhos, né, de formulação de políticas públicas, de controle social, né? E o Otaviano, né? O Otaviano, um desafio posto. O Otaviano disse que um desafio posto é como a gente consegue fazer com que uma política pública ela tenha perenidade, né? Que seja realmente uma política de Estado. Eu digo que passa muito pelos conselhos, pelos espaços. E digo que os conselhos realmente têm que realmente estar bem próximos das comunidades. E as comunidades bem próximas desses espaços, assim, porque eles são vitais para a democracia, vitais para a política pública, né? E vitais para que a política pública realmente seja uma política pública voltada para a comunidade, assim, que atenda realmente a demanda da comunidade, assim. Então, fortalecer esses espaços é super importante, fortalecer o Conselho da Cidade, fortalecer o Conselho Municipal de Ciência Social, fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Tradicional. E eu vejo que o fortalecimento parte muito quando o conselho se abre para a comunidade, assim, né? A comunidade passa a entender que aquele lugar é importante. A gente só defende aquilo que conhece, né? Então, conhecer esses espaços, a comunidade conhecer esses espaços é super importante. Eu volto sempre na questão da formação conjunta mesmo, né? Esses espaços que a gente está fazendo de debate, de conversar, de trazer o Fernando que está lá em Santos, o companheiro que está lá do Rio de Janeiro. Então, são momentos riquíssimos, assim, né? Para a coisa avançar também. Agradeço mais uma vez, sabe? Estou à disposição, a gente está à disposição de ser pago para conversar, para trocar experiências. Os espaços aqui também, né, de Santa Catarina, o Fórum Catarinense de Soberania e Segurança Alimentar Nacional, as frentes parlamentares que a gente tem contato. O vereador Marquinhos também, Vanessa, eu te passo o contato para o Júlio passa para a Tânia. A gente vai estabelecendo as redes aqui, vamos tecendo a rede. Vamos sim. Eduardo, obrigado, Júlio, viu?
Obrigado a todo mundo que participou, né? A todo mundo que está aqui até agora, porque eu sei que são pessoas que estão muito envolvidas e querem muito que realmente e de fato isso aconteça, tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo, viu? Tchau, pessoal. Prazer em conhecê-los, conhecê-las. Boa noite, tchau. Júlio Júlio e Eduardo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Parabéns, viu? Vanessa, amanhã nós Parabéns temos pelo encontro. trabalho de vocês. Valeu, pessoal. Vamos Tchau. fazer, Tá vamos fazer. muita Parabéns riqueza pra aí, você. tem muita riqueza aí com vocês, hein? Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau.